Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal da Me Educa, onde eu, Michele, faço episódios com brasileiros que se deram bem fora do Brasil e falo de finanças e como a gente pode utilizar essas histórias para inspiração e motivação. Espero que vocês aproveitem hoje. Eu estou muito animada de ter essa conversa com o Alan, o PI do IOL, onde ele vai contar como ele saiu do Brasil para o Canadá e como foram os desafios e todas as partes positivas também dessa jornada tão bela que ele tem agora. Alan, vou passar para você fazer a sua introdução a pessoas que estão assistindo. Você consegue me ver? Tudo jóia, tudo certinho, consigo sim. Perfeito. Bem-vindo ao canal. Muito Obrigado. obrigada pelo seu tempo. Aqui na Austrália já é sábado, estou tomando meu cafezinho. Me fala de onde que você está. Estamos aqui no Canadá, terras geladas aqui. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, por poder participar aí de você, né, contigo dessa sua iniciação, posso dizer assim, principalmente dentro do YouTube, com o canal, trazendo novidades, pessoas que estão fora, né. É muito bacana ter esse networking com pessoas assim. Então, vai ser muito bacana esse bate-papo e poder trazer um pouquinho, né, da nossa história para as pessoas que possa ajudar de certa forma, né, Michele? Porque seja a pessoa que saiu para mais distante, como você foi lá para outro lado do mundo, né? Literalmente tudo diferente, né? Até como a gente falou anteriormente aí, até a água aí roda diferente na pia, né? Exatamente. Eu estou no Então futuro. você está no futuro, a menina do futuro, né? Isso. Bom, então eu fico muito feliz, né, de poder fazer parte. Para quem está chegando agora e quer conhecer um pouquinho da nossa história, é um prazer poder receber, né, vocês aqui também e fazer parte disso. Eu me chamo Alan Castro, né, e moro no Canadá já fazem 15 anos, na verdade, e já estou aqui, né, vim para cá com o programa de imigração. Sim. E já estou aqui, já nessa terra gelada, já faz 15 anos já, então gostando legal. muito e realmente é muito bacana poder ter essa experiência fora, né? Que legal. Nossa, Alan, então, como eu te falei, eu fico muito feliz, né, de você, primeiramente, ter aceitado o meu convite. E sou muito nova aqui no YouTube, no mundo digital, e o que me deixa muito feliz e fascinada é que como a internet consegue linkar as pessoas e me conectou com você, mesmo, né, eu aqui na Austrália e você aí no Canadá, e hoje eu gostaria muito que a gente pudesse contar da sua história, do que você fez. Você também foi um brasileiro que já tinha uma carreira no Brasil. Você foi já para o Canadá com visto certinho, né? Que às vezes eu acho que tem a dualidade de brasileiros que não têm visto ou que têm visto. Mas se você puder contar, assim, de onde que veio a ideia de você ir para o Canadá, como que você tirou o seu visto, né? Porque você já foi com visto de trabalho. E Sim. conta que eu acho que antes você não fazia drywall. Então conta pra gente como que foi essa fusão Essa de conexão, né? setor. Exatamente. Olha, então, bacana, porque basicamente hoje o que você, né, faz aí na sua função principal de trabalho, que trabalha no mercado financeiro, eu vim da área financeira, sou da área financeira, não estou mais na área financeira, mas trabalhei na área financeira por mais de 15 anos, na verdade. Então, no Brasil, né, trabalhei, né, e basicamente assim, empresas de contabilidade, ligada à contabilidade, e depois fui para a área financeira de fato mesmo, trabalhar na área bancária, onde eu, né, dentro da área financeira, eu trabalhei, cheguei no cargo gerencial, né, um dos principais bancos do Brasil. Bacana. Cujo qual tive muita experiência e poder, né, aprender muito sobre o mercado financeiro, né, todos os requisitos para você poder fazer, trabalhar com o cliente, na verdade, e poder indicar para o cliente um produto da maneira certa, adequada para ele, no investimento certo, né? Então, era isso que eu fazia na área gerencial, basicamente, né, com toda essa parte. E daí, lá atrás, basicamente, né, eu sempre tive primos e parentes que vieram para os Estados Unidos, e eu tinha um primo que ele tinha imigrado para o Canadá faz muitos anos atrás, e antes do atentado, inclusive de 2001, nos Estados Unidos,
Uhum. E ele sempre estava aqui, sempre falava muito bem e tal, queria que eu viesse para cá, porque seria muito bom, que seria muito bacana eu vir visitar, tal, tal. E eu não tinha ideia, na verdade, sobre o que era exatamente o Canadá, porque a gente não tinha essa proximidade que a gente tem, assim, Sim, hoje em dia com as informações, na verdade, sim, né? e eu acho que o brasileiro também, não te cortando, sempre ficou muito fascinado pelos Estados Unidos. Eu acho que quando a gente pensava em Isso. imigrar, era ir para os Estados Unidos, mas existe outros países. Mas enfim, sim, E aí legal. ficou aquela coisa de você imaginar como é que seria, né, estar no Uhum. país. Eu sempre tive a vontade, eu falo para você que eu já passou pela minha cabeça assim de ir para os Estados Unidos. Isso até é uma história muito louca, porque eu trabalhava com amigos meus numa empresa de telecomunicações no Brasil, Uhum. e isso, nossa, muitos anos atrás, antes inclusive da área financeira, e aí esses amigos a gente falou, poxa, a gente podia se juntar e a gente ir embora para os Estados Unidos, né? Aí um pouco antes disso aconteceu os atentados, isso foi em Uhum. 99, 2000, então 2001 veio os atentados, então aquele sonho morreu, foi que tudo Sim. fechou, né? Mas Uhum. meu primo me falava muito e a gente acabava tendo um pouco de contato sobre o Canadá e eu comecei. A gente não tinha essa velocidade de informação que a gente tem hoje. É importante Claro. dizer isso para as pessoas, Uhum. porque hoje em dia você pega um celular, né, Michele, e você tá com o mundo na palma da mão, né? Então hoje a gente tem um acesso a uma informação de forma muito mais rápida. Concordo. E Uhum. aí acabou ficando naquele namoro de imaginar como é que seria ir para o Canadá e Aham. tal, Aham. mas demorou muito tempo, porque eu terminei minha faculdade, né, a especialização em administração, a parte com foco financeiro, e aí eu demorei um pouco ainda mais para poder sair. Então isso começou a nascer mesmo forte em 2007, 2008. Então, e aí eu tentei vir o visto para cá, para vir para Tá. trabalhar, para simplesmente passear, para ser um estudante, né? Entendi. E Você queria fazer um infelizmente, intercâmbio. eu ia fazer isso, eu ia fazer um Tá. intercâmbio para poder estudar. Eu acho que na verdade, Michele, eu acho que a porta principal, na verdade, que as pessoas usam o canal para poder estar num país é tentar fazer algum curso. E é isso que eu queria. Eu queria, de fato, vir visitar os meus primos que estavam aqui e tal, mas eu queria aprender também a língua. Então, Tá quando eu bom. falo aprender a língua, eu aprendi a língua inglesa, né? Tá, Então, você não falava inglês, assim. eu falava, mas assim, os cursos, que as coisas que a gente aprendia, né? Era tipo, Hi, how are you? My name is Alan, e acabou, né? The book's on the Então, table. the books on the table, né? Então, o nosso nível de inglês, a gente tem mais entendimento ou consegue Uhum. entender mais o que está escrito do que você ter uma conversação de fato, né? Uhum. Então, isso é bem importante falar para as pessoas, porque você tem que se preparar para você ir para fora do país. Não é você comprar uma passagem e você falar, eu moro em São Paulo e eu vou embora para Bahia, né? Ou vou embora para Rio Grande do Sul, para onde for. Então nasceu essa vontade de querer saber isso, foi em 2017, mas a primeira tentativa, eu falo para você, do visto foi negado. Aí eu falei, não é possível, cara. Nossa! Com todo o tempo de casa que eu tinha, da área financeira, dinheiro não era problema, tudo mais, assim, as coisas estavam indo, já estava muito tempo, né? Então, não deu certo. Eu falei, caracas, né? E aí, beleza, 2008 eu casei. E, né, minha amada esposa também embarcou comigo nesse sonho de querer falar Sim, assim, olha, eu também quero fazer ir acontecer. embora daqui. E aí ela comprou a ideia. A gente tentou o visto de novo em 2008. Pronto, os dois depois casados e novamente foi negado. Então, quando isso aconteceu, também foi um banho de água Nossa, fria, porque eu imagino. eu tenho uma coisa que antigamente eu até falar para as pessoas, e isso a gente aprende também da Michelle depois com o passar do tempo, né? A gente vai ficando mais velho, vai entendendo como é que as coisas funcionam. Então, quando isso aconteceu, eu tinha 28 anos, basicamente, 28 para Tá. 29 anos. Então, quando essas coisas começaram a acontecer, para todo mundo falava que eu queria ir embora para o Canadá. Então, parece que as coisas não davam certo para mim, porque eu falava para todo mundo É, o que eu queria concordo com fazer. você.
Concordo, entende? concordo. Então, depois, pela segunda tentativa, juntamente com minha esposa, foi negado, a gente mudou a estratégia. Eu falei assim, pô, eu não quero mais saber do Canadá por um tempo. Só que, nesse tempo, quando eu falo que eu era da área financeira, eu não só fazia a área financeira, Michele, tem uma coisa aí escondida nessa Conta pra história que eu gente não os contei para segredos, a você. gente vai contar. Então vai, quero saber, acho que todo mundo também quer. É, Qual que é o segredo? eu sou de profissão também, né? Eu posso dizer assim, porque eu sempre, nunca deixei de ser. Eu sou músico, então eu também sempre Aham, tocava, né? Tinha minha banda, entendi. fazia shows. Então, Aham, assim, eu, né, passei por grandes palcos, tanto no Brasil quanto aqui no Canadá também. que Então, assim, legal. tive uma experiência bem grande dentro da música, né? E dentro do gênero da música sertaneja, que é o que mais basicamente toca no Brasil inteiro, né? Sim. Então, eu sou do sul do Brasil, numa cidade chamada Curitiba, e Curitiba tem muita aquela coisa de cultura próxima da gaúcha, próxima do sertanejo, então é muito misturado as coisas. Uhum. Então, eu sempre trabalhava durante o dia, normalmente, e à noite eu sempre fazia Vai os shows, tocar. Uhum. e eu ia tocar. E aí o que acontece? 2008, quando isso aconteceu, do visto ser negado, eu pedi a conta do banco, e eu falei assim, chega, não quero saber mais. Agora eu vou só saber de tocar agora. Por enquanto eu vou trabalhar com consultoria financeira, que estava muito em hype nessa época, sabe, desse período. Tava muita gente indo atrás de empresas e fazendo realmente a mudança na parte financeira de muitas empresas. E eu comecei a fazer isso. Trabalhar com essa parte de gestão, a parte de gestão financeira, gestão Uhum. pessoal, porque Legal. quando você tem um know-how de saber um pouquinho sobre a parte de contabilidade e a parte financeira, você acaba enxergando as coisas que na engrenagem da empresa não estão funcionando da maneira certa. Legal. Então, isso eu comecei a trabalhar. Então, eu saí do banco e falei assim: pronto, agora eu vou ficar tranquilo só trabalhando com música e com consultoria financeira durante esse período. E aí, eu assinava lá em Curitiba, Michele, a Gazeta do Povo. E hoje a Gazeta do Povo está super famosa no Brasil inteiro. E é um jornal super, muito, muito bom. E eu, no rodapé do jornal, eu recebia todo dia o jornal. E eu vi um anúncio que eu te falo, olha, se eu te falar que esse anúncio Hum. fosse mais ou menos a metade desse negócio aqui, era muito grande até. Era Tá. bem pequenininho o rodapé. E dizia assim, Michele, no anúncio: Hum. Canadá procura profissionais. Eu olhei para aquilo e falei assim, não acredito. Sinal de Deus. 2008 eu olhando para aquilo, aí né, venha participar da palestra para você saber sobre você, se você tem. E é aquela coisa, Não na acredito. mesma hora, eu passei a mão no telefone, liguei, e aí eu falei assim, olha, eu quero saber da palestra que vai ter aí, não sei o que, sobre o Canadá, tal, mas eu já estava desacreditado, na verdade, sabe? Sim. Porque eu falei assim, cara, se for para ser, eu até acabei ligando para minha esposa, falei para ela, olha, eu acabei de escrever a gente aqui numa palestra que vai ter sexta-feira, vai ser em tal lugar. Ela, sexta-feira eu tô trabalhando até tarde, eu não posso. E ela trabalhava nessa época, minha esposa, numa imobiliária, então ela tinha, né, também o dia longo e acabava chegando em casa super tarde também. Hum. Então ela ficou assim, vai você, que daí eu, né, se eu conseguir sair eu vou, né? Tá. Acabou que eu marquei, a gente foi lá, e era uma escola de idioma, que eles faziam o processo de imigração para o Canadá. Hum. Então as coisas começaram a Uhum. acontecer quando eu Entendi. fui participar dessa palestra. Então era uma palestra basicamente mostrando o que as províncias do Canadá tinham de interesse nos profissionais do Brasil. Então essas coisas começaram a acontecer e de fato eu acabei né, indo para essa palestra e acabei me encantando. Só que no final, na verdade, da palestra, ele falou todas as qualidades, eu tinha todas as qualidades, todos os requisitos realmente que eu precisava no profissional. Uhum. E daí ele falou assim, só que para imigrar para esse lugar lá, é no Quebec, a parte francesa do Canadá, você tem que falar francês. Hum. Não só falar inglês, mas você tem que falar francês também. Nossa Também. E Senhora. aí eu falei, Hum. caracas, Agora vamos fazer cara. só uma pausa, porque eu acho que tem muitas pessoas que não sabem que o Canadá fala duas línguas, né? Que Muitas pessoas. ele é miscigenado, não, né? Ele é É bilíngue, ele é um país bilíngue. bilíngue. Tem cidade que só fala francês, e tem cidade que só fala inglês, e tem cidade que fala os dois.
É, Esse é meu. basicamente assim, o Canadá é considerado bilíngue porque tanto toda a parte governamental, basicamente, tem sempre uma pessoa que vai falar a segunda língua, que é o Francês. francês. Tá. Mas o francês ele é mais utilizado na província do Quebec, né? Que fica ao leste do Canadá. Então, é a província que a gente fez a nossa imigração para esse lugar. Então, nessa altura, o processo de imigração, né, que a gente chama-se skilled worker, que é um profissional qualificado, né, Yeah. para as pessoas que vão estar vendo isso. Então, e eu me qualificava para essa área financeira, então acabou dando certo e eu acabei tendo essa oportunidade juntamente com minha esposa, e minha esposa também, por trabalhar também dentro da parte financeira, da parte de atendimento, acabou agregando muita coisa para o nosso currículo como Uhum. Canadá. E Perfeito. sim, fala francês, mas eu tive que cair de cabeça no francês, Michelle, e isso realmente foi uma virada, assim, sabe? Olha que legal, eu tenho um guest que tá querendo participar. Olha, Ela, hello, Mati. E aí, e então, aí, não só falar inglês, agora vamos aprender francês. eu tinha que aprender francês definitivamente, porque francês era a língua que basicamente eles pediam uma nota maior no francês, Tá. você tinha que ter conhecimento do inglês, mas era menor. Então, assim, basicamente estava dentro do que a gente sabia, porque meu inglês estava lá, indo no The Books on the Table, my name is Alan, I'm a Brazilian, e eu não falava muito mais coisa além disso. Adoro. Quando eu Então, cheguei na Irlanda, eu falava. Só apontava. Índio só total. apontava. Arrasou. Tá ótimo. Então, aí as coisas começaram a acontecer, na verdade, Michele, porque a gente, de fato, começou a estudar muito e eu me dediquei muito dentro da língua francesa, onde eu tive que aprender de fato, tanto eu quanto minha esposa, porque eu era o requerente principal da aplicação da imigração. Então, a gente tinha a possibilidade de ser chamado para uma entrevista num prazo muito curto. E tinha E que isso ser. aconteceu. Foi 6 meses, literalmente, a nossa entrevista. Em 6 meses a gente tinha que estar falando francês, porque a gente foi convocado para ir para uma entrevista em São Paulo, que ficava o escritório de imigração do Quebec. Então eles faziam as entrevistas com os candidatos lá em São Em São Paulo. Paulo, então você tinha que Em sair São de Paulo, Curitiba né? para São Então, Paulo. Tá. exatamente. E a gente foi marcada essa entrevista logo depois que a gente deu a entrada no processo, foi marcado super rápido. E aí eles estavam precisando muito de profissionais, como até hoje estão muito precisando, né, de Uhum. profissionais. É um mercado muito defasado e deficiente em todas as áreas. E Você aí diz no mercado aconteceu financeiro? mercado geral Tá. o mercado de trabalho canadense realmente ele está muito carente de profissionais em todas as áreas, basicamente. Tá. É, Vamos fazer um adendo aqui rapidinho, numa pausa no que você acabou de dizer. A ideia aqui, um dos vídeos meus da minha Educa é para falar isso, sobre o brasileiro utilizar a expertise dele, que tem muitos brasileiros que querem sair do Brasil sim, e se colocam num patamar meio que diminuído, porque acredita que não tem a capacidade ou é, a proficiência. Tem pessoas que me mandam currículos agora e falam, o que você acha do meu currículo? Eu olho e falo, o seu currículo é muito bom. Por que é, você tem essa dúvida de que você não é uma pessoa suficiente para aplicar para um trabalho? Então, muito obrigada por estar compartilhando a sua jornada até agora, porque mesmo você sem falar francês, né, sem conhecer o país, é. você teve coragem. Então, é muito legal a gente poder compartilhar essa mensagem de que é possível, sabe, Alan? É, é verdade, é verdade. Não, então assim, a gente realmente ficava muito inseguro. Não posso dizer para você que a gente tinha toda a segurança necessária para Claro, poder participar para claro, isso. Só que claro. a gente não arriou, não. A gente Não realmente foi desistiu. muito, não desistiu e a gente Uhum. estudava. E aí, na verdade, a parte que começou a acontecer e começou a melhorar muito nossa língua, principalmente falar sobre a língua agora e desse aspecto. Não sei se você quer aprofundar um pouquinho nisso. Tá, Como comecei a trabalhar com consultoria, lembro que lá atrás eu disse, a minha esposa, ela começou a trabalhar na escola, na parte financeira da escola, porque tá. precisava de uma pessoa para gerenciar a parte financeira da escola. E algum tempo depois, a escola começou a expandir
e eles iam ter um sócio novo que ele ia tomar conta também da parte financeira e ia fazer a expansão da escola. Então eles Legal. estavam projetando para essa expansão. Aí aconteceu que, né, o nosso amigo e professor né, e mentor que fez Posso todo o só te nosso fazer uma processo de pergunta, migração, rapidinho? Só para as claro, pessoas entenderem essa linhagem que você teve. Daí o seu processo foi aprovado e você e a sua esposa, então, imergeram no francês sim, para estarem capacitados a chegar no no Canadá, Canadá já com o inglês, o francês, um com o inglês francês. e o francês. Aham. Não, eu só queria fazer essa pausa porque às vezes as pessoas que nem eu saiu do país sem essa capacidade da língua. Tem a E eu acho que a capacidade, língua ela é muito essencial. Se você quer migrar sim, para o país, eu acho que é muito. é, Faz um intensivão. Acho que tem um vídeo também que eu já falei. Coloca o celular no Netflix, escuta a rádio, que seja. Eu acho que se formos intercambistas que já estão um pouco preparados com a língua, você já é, tá. Você se dá 6 meses ou um ano de preparo para estar no mercado de trabalho? Assim, claro sim. que a gente está falando aqui com uma audiência que pode estar querendo fazer intercâmbio para aprender a língua e está tudo bem, mas também acredito que tem pessoas que vão assistir a sua história que podem se preparar para essa potencial imigração. É, E tá bom, eu só queria deixar esse adendo que você e sua esposa focaram no francês focamos, de e foram. fato. Tá, legal, E bacana. focou, e aí a gente focou ainda mais porque ela começou a trabalhar e logo depois eles me contrataram também para poder Para fazer, para fazer a consultoria também. legal, Porque eles queriam bacana. crescer, eles estavam com muitas coisas erradas na parte contábil, e um dos sócios que estava vindo dos Estados Unidos, ele era italiano naturalizado americano. E o dono da escola, ele era belga naturalizado americano. Então, assim, o dono da escola, dessa escola, ele falava 7 línguas. Nossa senhora. O outro dono, que seria o Nicolás, que ele estava vindo dos Estados Unidos, os dois trabalhavam junto em empresas de tecnologia. Então eles viajavam o mundo inteiro. Uhum, E aí, por conta da qualidade das línguas e tudo mais, falavam, né? Então eles trabalhavam em grandes grupos empresariais e trabalhando legal. com o sistema à parte assim. E aí o que aconteceu? Eles me chamaram para fazer essa ponte, essa ligação entre o Nicolás, que ia para o Brasil, que precisava aprender o português, e eu precisava aprender o francês, que ele Francês? falava francês, e então a nossa conversa na escola Fechou. era conversa louco, porque a gente começava a falar em francês, ia para inglês, Vocês depois ia para criaram uma nova português, língua. Vocês criaram o quê? Frantunhol? Como... tudo isso. Foi tudo misturado. Então, a Que gente, bacana. além das aulas que a gente tinha, Michele, que era muito pesado que a gente fazia, a gente tinha esse contato diário com eles, que só falavam, ele olhava para mim, ele só falava em inglês Legal, ou francês. legal, legal. Então, assim, porque ele sabia que eu tinha que aprender, e quando ele precisava falar as coisas, eu ensinava para ele as coisas em português. Olha, esse termo em português você tem que falar É assim. isso. É isso aqui, Uhum. é assim que fala, é isso aqui que você está querendo dizer, entendeu? Então, por exemplo, eu explicar para eles que uma análise vertical no balanço precisa ser feita dessa maneira, que uma análise do demonstrativo de resultado precisa ser feita dessa Legal, maneira. que Então, legal. tipo, ele tinha que entender por que a tributação do Brasil sabe, era bem Bacana. complexa, né? Muito, Então, muito interessante. Que legal que você teve foi, essa experiência, que ele teve essa experiência com você também. foi. E posso também colocar mais, que eu tô adorando essa conversa, mas eu tenho que também deixar aqui mais uma dica que as ideias estão vindo conforme você vai falando. Para eu conseguir assim falar o inglês muito legal, para mim eu fui babá e foi quando o meu inglês impulsionou, porque eu passava o dia inteiro com as crianças, eu As passava o dia inteiro com crianças. a família. Então também eu deixaria essa dica aqui para quem tem vontade de aprender uma nova língua, tentar se emerger, porque, por exemplo, É, em Dublin, eu morei muitos anos em Dublin, é muito fácil a gente continuar no nosso núcleo de brasileiro o tempo todo, e eu não tô julgando ninguém, tá tudo certo, eu adoro é. ir lá na Dice, quem sabe da Dice sabe. Enfim, só que você utilizar todo esse dinheiro que você gastou em investimento,
a cabeça vai doer para aprender a falar uma nova língua, mas se dedica. Eu acho que muito legal que vocês Vale a conseguiram pena. fazer essa imersão juntos. Então, eu também diria assim, já que você está fazendo, se dando o luxo, né? Não sei se o luxo é a palavra correta, se dando a oportunidade de aprender uma nova língua, imerge, né? Com certeza, né? Eu acho que você, quando a pessoa entende, na verdade, sobre o processo de migração para um país, ele é igual para todo lugar. Então, assim, porque você vai enfrentar toda a parte documental que você tem que fazer, toda a parte burocrática que você precisa fazer, e você precisa aprender a língua daquele país para você entender um pouco da cultura. Porque, assim, quando a gente, na verdade, sai do Brasil, a gente sai com aquela coisa assim, eu sou brasileiro, eu me viro, eu consigo fazer tudo, mas quando você chega de frente com uma situação, e o cara olha para você e você tá ali olhando aquela pessoa, você não entende nada, e a pessoa fala rápido, e você fica assim, e você, caracas, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, sim. você se pergunta, você se questiona, e é nesses momentos, na verdade, que você vê a fraqueza das pessoas, e você vê a parte forte das pessoas, porque existem as pessoas que não se deixam abater por esses tipos de situações, que eles conseguem ter o discernimento que aquilo vai ser passageiro, que ele vai aprender a língua, né? Exato. Só que infelizmente isso não é para todos, porque tem muitas pessoas que saem do Brasil, mas o Brasil não sai da pessoa. As pessoas continuam indo só em festas brasileiras, somente convivendo com brasileiros, e as coisas não são assim, na verdade, quando se migra para um lugar. Então, assim, você está aí na Austrália, eu estou aqui no Canadá. São países, basicamente, irmãos, né? A gente está sob domínio na mesma hierarquia, que é o rei, Você né? sabia que a Austrália era canadense? Era canadense, A Austrália e a Tasmânia, eu já morei 3 meses na Tasmânia. A Tasmânia era parte da colônia do Canadá. Para quem não sabe, a Austrália ainda faz parte do Commonwealth, que é coordenado pela Inglaterra. Então, gente, a Austrália não é um país independente. Loucura, né? Existe a possibilidade, na verdade, né, várias coisas aí para poder ter o livre acesso, né, tanto canadense quanto australianos e neozelandeses também, idam para um lugar para o outro, né, e poderem ter esse acesso. Então, assim, eu adoraria passar um tempo na Austrália. Vem visitar, ver a torneira vindo pela água errada, saber como que é estar no futuro. Como é que tá no futuro. Exato, eu ainda não fui no Canadá, então nós precisamos fazer Vamos fazer um intercâmbio. Se eu ir passar frio, vou passar calor aí. Perfeito. Mas foi assim, então basicamente é isso, né? Nessa história de migração foi isso aí, e após isso foi só luta, Michele. Que legal. Luta após luta, claro, foi legal. Claro. Então vamos lá. Alan, nossa, adorei a sua introdução, assim, né? Que foi essa introdução maravilhosa. Alan migrou Brasil, Canadá, já com visto. Colocou a cara no francês. Já residente, não é com visto. A gente já saiu do Brasil residente permanente. Então existe um path, né? Às vezes eu não falo as coisas em português, mas tudo bem. Existe uma forma que o brasileiro pode, né, eu sei que isso foi muitos anos atrás, a mesma coisa aqui na Austrália, eu já vim com visto de trabalho. Então existe formas com planejamento, com estudos, com força de vontade, o brasileiro pode conseguir, né? Não sou agente de visto nem de imigração, mas acredito que é possível sim você ter uma vida tanto de intercâmbio quanto de trabalho com planejamento. Agora, eu tenho uma super pergunta. Pia Draiol. Pera, me explica. O que aconteceu? O que aconteceu, a né? gente estava falando de planejamento financeiro, de consultor financeiro, para virar o Pia Draiol. O Pia Draiol, a transição. Não, mas isso aconteceu logo no começo, na verdade, sabe? Porque a gente morou numa cidade chamada Montreal, né? Que é a cidade mais populosa do Quebec. E em Montreal, a gente viveu 6 meses em Montreal. E após viver nessa cidade, foi muito intenso, porque a gente tinha que fazer o processo de francização, que a gente chama, que é você se imerger ainda mais dentro da cultura francesa, e aí você aprender o como que eles falam, porque assim,
A gente Sim. estudou o francês, que a gente chama o francês standard. O francês standard, Michele, ele vem da França. Então, o francês do Quebec, ele é muito peculiar, porque a fala, a entonação já é diferente. Então, tipo assim, Claro. se eu vou falar alguma coisa, ça va? Ça va bien? Eu vou falar assim, oi, ça va bien? Ça va bien? Eu tenho um pouco do Uhum. biquinho que É o fala, né? sotaque, né? Mas o sotaque canadense é ça va bien? Ça va bien? Ok. Já é muito mais nasal Entendi. do que uma Entendi. pessoa. Então era muito difícil de aprender, sabe? Mas a Entendi. gente aprendeu e lutou. Entrei, comecei a trabalhar no banco quando eu cheguei. Só que, lembra do meu primo lá atrás que eu contei pra você? Ele, quando eu cheguei, eu fiz a promessa que eu falei pra minha prima, que eu falei pra ela assim: quando eu Ah. chegar no Canadá, que meu visto foi negado, os dois Hum, vistos negados, eu falei pra ela: olha, quando eu chegar no Canadá, eu vou hum. te ligar do meu número e vou falar pra você vir na minha casa. Foi Tá. exatamente isso que eu fiz com a minha prima. Eu liguei pra ela e falei: prima, ela, você tá me ligando? Esse número, de onde você tá falando? Eu falei: eu tô no Canadá, tô na minha casa, como eu falei pra você. Você vai vir me visitar? Você veja como que é. Eu sou muito assim, de visualização e de pensar. Se eu digo alguma coisa e eu projeto, eu jogo pro universo, eu vou atrás daquilo, eu consigo. Cara, Então, eu Alan, só deixa penso eu muito nisso. te cortar de só um minutinho. Quem assistiu os meus vídeos, eles vão perceber que existe quase uma temática mútua com as pessoas que eu converso, porque eu já gravei outros vídeos e parece que a gente fala as mesmas coisas, as mesmas línguas, mesmo sendo diferente. É. Acreditar em Deus, acreditar em você, a Aham. visualização, esse mantra quase subconsciente de que eu vou querer, eu quero, eu posso, eu consigo, e educação. Assim, É. parece que o que você falar em que eles vão assistir é a mesma, não a mesma coisa, mas todo mundo que eu gostaria de falar que se deu bem, que está sendo bem sucedido, tem essa mentalidade É. positiva. Muito obrigada por compartilhar isso. Não, imagina, foi legal. E aí, assim, as coisas começaram a acontecer e ele me chamou, olha, por que você não vem pra cá, né, pra conhecer? Eu fui, ele morava em Toronto. Toronto é a mini São Paulo, né? Você é de São Paulo, então, assim, é uma mini São Paulo que a gente fala. Tá. Então, é uma cidade mais tumultuada que tem no Canadá, é Toronto. Enfim, pegamos o trem e fomos em Montreal visitar lá Toronto. Cara, quando eu cheguei na cidade, eu falei, uau. Falei, que cidade linda, cara, que coisa maravilhosa. Só que eu já morava numa cidade maravilhosa, que Montreal é uma ilha. Sim, Então, sim. Montreal é uma ilha. Então, Tá. a cidade, ela é muito cultura, é muito francesa, entendeu? Então, ela tem esse toque europeu dentro do Canadá, entendeu? Uhum, uhum. Então, Michele, aí a gente pesou, cara, eu fico até arrepiado pra falar isso pra você agora, porque, Você te porque lembra? me lembra muita coisa. E eu trabalhando no banco, trabalhava nos maiores bancos também aqui no canadense, comecei a trabalhar no banco, e eu falei assim, cara, eu não vejo futuro aqui, porque o que acontecia, Michele? Hum, Eu trabalhava com as pessoas no banco e eu perguntava para a pessoa, e quanto tempo você está trabalhando aqui, né, nesse cargo? Então, só para você ter uma ideia como é o Canadá. O banco, a central que a gente trabalhava lá, era dividido. O prédio tinha a porta de entrada bem no meio. O lado direito falava inglês, o lado esquerdo falava francês. Era louco, é que verdade. Então, legal! tipo assim, os, Interessante. os grandes postos, assim, né, os diretores e tudo mais, eles falavam inglês e francês. Mas a maioria do pessoal que eu trabalhava, É misturado. eu só falava em francês o dia inteiro. Então, assim, meu francês também foi lá pra cima. E eles ficavam impressionados. Por que que eu deixei o Brasil? Como é que eu deixei o Brasil? Minha família, minhas panelas, meu carro. Por que que eu larguei tudo isso pra ir pra lá, né? É, E aí, eu falei assim, cara, eu falando com essas pessoas, as pessoas estavam há 20 anos, 25 anos fazendo a mesma coisa, cara. E eu falava assim, me desculpe, quanto que é o teu salário? Quanto é que tu ganha? E eu falava, nossa, cara, vai demorar muito pra eu chegar ali, cara. Esses caras, ou eles devem ser eles não muito vão sair, ruins, né? Eles não não vão. vão. Eles ficam lá o resto da vida. Aham. E aí, tipo assim,
a gente é muito pulsante, né? A gente quer muito as coisas, a gente como O brasileiro brasileiro, é acho que muito você ambicioso. vai se identificar muito com isso, né? Porque, tipo Não, assim, eu se tô você ouvindo, eu vê já uma quero comentar em oportunidade, cima do que você tá falando, porque eu super, eu te fica à entendo. vontade. E Não, você vê uma oportunidade, você fala assim, eu quero pegar. E é isso que eu queria. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para Toronto, visitei meu primo, eu gostei muito do lugar, achei lindo, tudo, lugar maravilhoso. E aí ele falou para mim, olha, venha trabalhar comigo se você quiser, eu sei que você está trabalhando no banco lá tal, mas tem empresa da construção, você pode trabalhar comigo fazendo seu cerâmica, né? primo, seu Meu primo. primo trabalhava, ele tinha uma empresa na construção que fazia a parte de azulejo, cerâmica. Tá, entendi. Uhum. E aí ele me convidou para trabalhar. E aí, cara, a gente voltou, passou mais alguns tempos, e ali, mais alguns tempos, assim, de semanas, na verdade, a gente arrumou todas as coisas, falei, vamos vender tudo, porque tinha comprado toda a casa inteira. Tinha tudo, a casa inteira, tudo. Alan, vamos Aí, fazer uma pausa disso que você falou? Duas coisas. Sim, nós brasileiros somos muito ambiciosos, acredito. Por exemplo, eu não conheço tantas pessoas que querem criar um negócio como brasileiro. Eu trabalhei muito com o europeu. Europeu é isso, mais layback e é, tal, feliz, quero trabalhar, crescer na minha carreira e tal. A gente, nós brasileiros, assim, pelo menos os que eu tenho muita exposição fora do Brasil, sempre não, eu tenho que falar inglês, eu tenho que falar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer um curso. É como que a gente não parasse assim. Eu acho isso muito especial da nossa cultura. E quando você é, se imerge num país, você ainda faz isso 10 vezes mais. De tipo assim, não, eu tenho que, tipo, tá alinhado com o perfil de um canadense, ou de um é. irlandês, ou de um britânico. Então, assim, eu acho isso muito bonito da nossa, dentro do nosso coração de brasileiro, de sempre meio que querer mais e fazer, e isso é muito impressionante, assim, muitas pessoas falam, nossa, Michelle, você fala 3 línguas, você saiu da Irlanda, você fez isso, você fez curso, e eu, tipo, parece que às vezes eu nem acredito que eu faço tudo isso, mas em comparação com o currículo de uma pessoa irlandesa ou australiana, tipo assim, é muito mais excedente, É vamos muito mais dizer. acima. É, E a gente nem repara que essa era a primeira pausa que eu queria falar, porque eu vejo muitos currículos de brasileiros, de novo, do que remetendo o que eu estava falando, que a gente é um nível muito acima do que o standard daqui, e às vezes a gente não se reconhece por questão é, de falta de confiança. E a segunda pauta da sua história que você está contando até agora, que a sua vida não foi linear, né? Ela não foi não, assim, eu vou ir para o Quebec, vou ficar lá e vai ser é, assim. E a nossa jornada, ela não às vezes a gente planeja uma coisa e acaba acontecendo, conhece uma acontecendo pessoa, outras, mas e, exatamente e isso, você né? comprou essa casa, e você comprou tudo e estava planejado, e agora? Vamos recomeçar? E tá É, tudo bem também, às vezes, a gente ter essas pausas reflexivas, ou eu mudei de cidade, tipo, também na Irlanda, eu mudei de casa, tipo, umas 7 vezes. Eu morei no interior, depois eu voltei para Dublin, depois eu fiquei em Dublin. O que eu quero dizer é que também, às vezes, a gente pode ser flexível com a vida. E é. quando você mora fora, a gente planeja uma coisa e a execução, às vezes, ela é um pouco diferente. E tá tudo bem também. É, a gente traça uma ideia muitas vezes que a gente vai seguir aquele plano que vai ser 100% aquilo, né? A gente muitas vezes não cria os acidentes, né? Que Deus, né? Como eu te falo, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu Uhum, costumo dizer isso, mas a gente é a linha torta na história, né? Então Deus escreve certo sempre, né? sim. Só que dentro desse aspecto, assim, até eu vejo isso assim como, realmente da mesma forma que você falou, eu vejo isso como um brio muito grande dos brasileiros, porque o brasileiro tem essa vontade de desbravar, sabe? Isso é muito bacana, sabe? E aí eu não tive medo, cara. Eu falei assim, a gente voltou, deu certo e eu se mudei. Fui, aluguei o basement da minha prima e começamos a morar lá. Comecei a trabalhar com o meu primo e eu comecei a aprender cerâmica. Se eu falar para você que foi a minha primeira vez que eu trabalhei na construção, eu tô mentindo. Por quê? Tá. Quando eu era mais novo, meu pai construiu a casa dele, então eu era o servente do pedreiro. Eu, eu fui o O cara que batia a massa, handyman, arrumava. handyman. Então eu tive que aprender um pouco de tudo. Então eu Tá. nunca tive preguiça, eu sempre tive, comecei a trabalhar com 14 anos, Michele. Então, assim, de Claro. fato, não tinha preguiça naquela época, né? Assim, você não tinha o celular para você ficar olhando
os negócios, você tinha que trabalhar e trabalhar, né? Enfim, mudamos para Toronto, Michele. As coisas começaram a acontecer. Só que daí o seguinte, Michele, eu esqueci o seguinte, que eu só tinha 6 meses no Canadá, e aí eu falava francês, eu não falava inglês. Só que a ideia principal, para você entender o porquê que eu mudei para lá, foi o seguinte. Antigamente, a parte financeira do Canadá era estabelecida em Montreal, que era o polo que mais desenvolvia naquela época. Tinha grandes empresas que tinham tudo na parte do Quebec, principalmente em Montreal. E Montreal, o centro financeiro do Canadá, era em Montreal. E aí o que acontece? Vou dar uma localização para você entender mais ou menos a distância. Não, eu entendo que... Lá do leste é distância de Toronto para Quebec, para Montreal, são 500 quilômetros. Para onde eu tô aqui, que é a capital do Canadá, que chama Ottawa, como a gente chama, é 180 quilômetros aqui de Montreal, e daqui para Toronto são 470. Então, essa é mais ou menos o triângulo que a gente está. E a ideia principal foi porque eu trabalhava na área financeira, eu queria e eu só ia ter mais chance de trabalhar na área financeira, principalmente no corporate, a trabalhar interno, não queria trabalhar com o cliente, seria em Toronto. Por quê? Só que eu tinha que me desafiar, porque eu tinha que falar inglês. Eu tinha que aprender inglês. Porque o meu inglês era the books on the table. My name is Alan, I'm Brazilian. Do you speak French? Do you speak Spanish? Do you speak Portuguese? Não. Oh my gosh, eu tenho que falar inglês agora. Entendeu? Então, mais e aí as coisas... Mais um challenge. Então, a gente foi para lá para se desafiar novamente. Linha do tempo, Alan, rapidinho. Depois de quantos anos que você estava no Canadá? 6 meses somente. 6 meses. Nossa, 6 meses. Então tá. Não, eu sou audacioso, não paro não. E aí aconteceu que as coisas começou a acontecer de fato, e eu comecei a ver, como assim, as coisas iam, e eu comecei a estudar inglês, comecei a fazer as coisas, e eu comecei a ver que as coisas começaram a ficar melhor. Aí, de fato, como aconteceu essas coisas, né, de eu querer realmente pensar em começar o negócio pro lado financeiro, mas na área financeira, onde acontecia, que era Toronto, o destino financeiro do Canadá, então era onde os empregos estavam na área financeira. Só que eu tinha o desafio de ter que aprender agora o inglês. Entendi. Beleza. Entre trabalhar com meu primo e muitos dias da semana, eu comecei a falar para ele, falei, olha, eu vou para aí, mas eu não vou trabalhar todo dia, porque o meu objetivo é trabalhar na área financeira. Não, beleza, você vai a hora que você puder, não tem problema. E aí foi. Só que eu comecei a me apaixonar pela área de construção, cara, porque as coisas assim são muito legais, assim, como funciona. Aí também na Austrália, eu posso dizer para você, eu tenho amigos aí na Austrália, o sistema australiano, só para você saber, de sistema drywall, é um dos mais completos do mundo, tá? É um dos mais lugares, é muito legal. Os australianos, eles são acima de qualquer lugar assim que existe no mundo, em termos de qualidade, é muito bom. E aí, cara, eu comecei a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Eu comecei a ver que o meu primo empreendia nas coisas, que ele estava vendo, e eu me criei aquela chance de falar isso. Só que um dia eu estava lá instalando cerâmica com ele, quando eu vi os caras fazendo um quarto, fazendo drywall. Os caras, quando a gente chegou naquela casa, não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada, só era o oco da casa, as madeiras. Só conta rapidinho o que é o drywall, né? Porque drywall é uma palavra em inglês, eu não sei se todo mundo sabe o que é drywall. Então, hoje está muito popularizado. O que é o drywall, para as pessoas entenderem do que você está querendo dizer. Para quem está no Brasil e não entende muitas vezes o termo, drywall é a palavra popularizada, né, de drywall, parede seca. Então a gente tem no Brasil o termo construção a seco. E é mais comum utilizar no Brasil a palavra gesso acartonado. Então a palavra gesso acartonado
Gesso acartonado. Gesso acartonado, é. Perfeito. Já em Portugal, pá, já em Portugal é um pouquinho diferente, sabe? Em Como Portugal, é se tu isso? fosse a Portugal, tu vais notar que lá eles vão chamar de pladur, pá. Lá é pladur, pá. Então, Perfeito. então é diferente Tá. as nomenclaturas, mas o nome é o Legal. mesmo. É uma É placa um de parede. gesso pressionada Uhum. com papel. Sim. E aqueles caras, Michele, eles fizeram aquele quarto, aquela parede tão rápida. Eu olhei pro meu primo assim, eu falei, poxa, a gente tá colocando um pedacinho de cerâmica Tijolinho, aqui. tijolinho. Aham. E o cara, E, cara, o cara chegou ali com aquela placa daquele tamanho. Eu fiquei assim, cara, abismado. impressionado. Ele falou, você Uhum. gostou, primo? Eu falei, achei legal. Ah, o Kaiser, nosso amigo, trabalha com isso, né? Uhum. Sério? Aí um Uhum. dia eu fui lá falar com esse nosso outro amigo. Falei pra ele, pô, você me leva um dia pra eu trabalhar, porque aqui é muito assim, você chega, você, ó, me leva um dia pra trabalhar contigo, Sim. quero ver como é que é, né? Não O tenha cara, vergonha. Não o tenha cara te vergonha. leva. Concordo com E o, você. Também é, e o as cara me levou. oportunidades vêm, mas desculpa, as oportunidades vêm, mas você tem que tipo ir atrás delas. E eu falo isso também em questão de não tenha vergonha de pedir, claro, né, de uma forma decente. Vai, que nem, É, por exemplo, as pessoas me perguntam sobre networking, só quero fazer essa ponte que você falou, me lembrou. De network. Às vezes eu mando mensagem para as pessoas, tipo, é, vamos sim. fazer isso juntos, não sei, alguma coisa assim. Não, não tenha vergonha, então que legal. Parabéns. É isso É, aí. aí foi, eu entrei, eu olhei aquela oportunidade, falei assim, eu achei ele interessante, né? E aí fui com ele um dia trabalhar, daí gostei, achei bacana e comecei a trabalhar. Trabalhei com ele umas 3, 4 semanas. Aí depois eu falei pro meu primo, falei, olha, primo, eu achei interessante. Mas antes disso, eu já tinha feito muita coisa, Michele, na área da construção. Eu trabalhava com meu primo, mas quando precisava, eu ia trabalhar com outro cara que ele trabalhava na marcenaria, fazia porta, fazia armário, fazia adega, fazia todas essas Uhum, coisas. uhum. Depois eu comecei a aprender sobre isso. Aí depois eu fui trabalhar com tijolo, fui ser ajudante de briqueiro. O termo em inglês é brick veneer, bricklayer é bricklayer, né? Colocar É os o termo que breaks, a né? gente fala, colocar os Uhum, bricks, né? Colocar os tijolos. Fui ser sim. ajudante. Trabalhei em diversas, limpeza, trabalhei em tudo que você imaginar. Só que o drywall, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, me encantou. Aí eu falei assim, nossa, eu gostei muito desse negócio aqui. Eu achei legal. Gostei. E aí eu comecei a trabalhar. De trabalha com um, trabalha com outro, e começa a aprender e comecei a desenvolver. Então, aí nasceu o Alan Castro aprendendo drywall. Não existia o pré-drywall ainda. Tá. Porque demorou alguns anos, eu conheci um cara que me ensinou um português, que me ensinou a trabalhar, e cujo qual eu devo muito tudo a ele, basicamente, tudo que ele me ensinou, porque ele abriu a caixa preta dele e me ensinou de fato todas as coisas que ele sabia sobre o mundo do sistema do drywall. E eu comecei a aprender aquilo e comecei a tomar uma paixão por aquilo, porque é uma coisa assim, sabe, Michele? E para você que também está assistindo a gente na audiência, deixar para você assim um negócio. O que você está achando dessa conversa nossa até agora? Deixa nos comentários aqui para gente. Fala para gente assim o que realmente você se conectou com algum desses pontos que a gente já falou, tanto da minha parte Uhum, quanto do uhum. ponto, né, da experiência da Michelle também na Irlanda, na Austrália. Conta aqui para gente que é muito importante a gente poder ter Sim, esse feedback e poder levantar claro, claro. essas conexões, assim, Claro, podemos e eu dizer, quero né? que essa seja a primeira conversa de várias. Então, também coloca aqui nos comentários, né, o que vocês gostariam de perguntar para o Alan ou para mim sobre essa jornada dele até agora. Legal, bacana, show de bola. Uhum, E aí eu posso dizer assim que com esse encantamento eu comecei a aprender muito, né, com o meu mestre, o Davi, que até hoje também faz Drell, trabalha com Drell, uhum, e a gente é muito amigo, eu gosto muito dele, mas só que foi lá em Toronto, né? Então aprendi, trabalhei em diversas casas, diversos tipos, padrões de casas, casa chique, casa pequena, casa grande, tudo que você imaginar. Então é uma coisa muito engraçada, sabe, Michele? Por isso você agora está na área financeira. Então o que acontece? Você não foi sempre da área financeira, você era babá. Então você deixou de trabalhar com aquilo e começou a trabalhar com a área financeira. A isso. área financeira, você quase
você não tangibiliza, você não pega. Não, é o computador. Eu falo com o computador, às vezes, só Você quando eu não vejo os meus vê. clientes. Não. Você trabalha com as Então, mãos, né? Você eu cria, trabalho com as constrói. mãos, sou eu que faço, eu que Uhum, pego, eu que levanto, eu que instalo, legal. junto com a Aham, minha equipe, a gente faz uma sim. cara. E sabe o que que é o mais legal, Michele? É o Hum, seguinte, a gente passar por aqueles lugares, hoje que eu tenho filho, aham, eu passo por aquele lugar e eu falo aham, assim, olha filho, o papai trabalhou ali, ou até mesmo meu legal. filho fala para mim, olha papai, a Aham. casa que você fez foi ali, né? Que legal, que Então, legal. é, Sua é aquela construção, a sua construção, né? é uma construção. Então, 2012, basicamente, eu posso dizer para você, 2012, 2013, começou a nascer o Piadro Royal, porque eu comecei a enxergar a oportunidade de trabalhar por mim. Chegou um ponto que o Davi, a gente não deu mais certo na nossa sociedade, e ele falou assim, olha, vai, melhor se procurar outro trabalho, fazer outro negócio, não tem problema, e vai para frente. E eu comecei a pegar outra pessoa para trabalhar comigo e comecei a eu estar de frente. Abri a minha empresa, comecei a trabalhar e estou aí até hoje. E como que foi, assim, você ser brasileiro, né? Indiferente que até então, acho que você já estava morando alguns anos no Canadá, e falou assim, não, eu vou abrir a minha conta, eu vou abrir a minha empresa, eu vou fazer toda a parte burocrática sozinho e vou captar meus clientes. Assim, É, quão challenging foi isso de você ter de novo essa força, essa garra, essa coragem de falar, não, peraí, eu vou ser o dono do meu próprio negócio. é, Porque até para a gente ser um dono do próprio negócio no nosso próprio país deve ser muito difícil, né? Agora que eu estou aqui na é, minha empresa, é achar o contador certo, achar a pessoa correta, achar, abrir a sua conta, né? Então, assim, sim. como um brasileiro abriu uma empresa na Austrália, ou na Austrália, não, desculpa, no Canadá, só fala, assim, resumidamente, como que foi você decidir ser um business owner? Eu acho que, na verdade, o país te proporciona isso, porque a gente está num Uhum, país capitalista, né? uhum, Canadá, Estados Unidos, a gente está num país capitalista. Então, os Estados Unidos ele é muito mais facilitado, inclusive, que o Canadá. uhum, Mas é muito fácil você abrir uma empresa, você abre uma empresa na internet, você entra, você abre, uhum, coloca os dados, você abre a empresa ali. E tá. assim, claro, como eu vi da visão de entender os números da empresa, de entender o que tem que fazer, Você já tinha uma né, base. já ter a base de fazer essas coisas. Essa parte Uhum, de administração, parte financeira, eu nunca foi um problema de maneira nenhuma para mim. uhum. Só que aqui o Canadá, ele te proporciona, na verdade, muito trabalho, falta mão de obra. Então o que acontece? As empresas e as construtoras, elas quando ela faz uma planta nova, que a gente chama o job site é uma planta, é onde que vai existir um bairro novo inteiro que a gente vai construir. Então vamos supor, no prazo de 2 anos a gente vai ter lá 3.000 casas naquele bairro, Tá, tá? Então é muita coisa, entendi. tá? Então Então precisa ter muita demanda. muita demanda. E para isso, as construtoras, elas contratam as outras trades. Então, a construtora, vamos dar o nome aos bois para as pessoas entenderem, é Tá, a RMV do Brasil, tá? tá. Vamos supor, a RMV do Brasil, a Odebrecht do Brasil. Aí, a construtora, Odebrecht ou a RMV, ela vai contratar o cara que faz uma empresa que faz a elétrica, uma empresa que faz o É uma drywall, uma empresa. terceirização, Isso, basicamente. A construtora ganha o contrato e isso. terceiriza cada parte do E- trabalho para uma especialização. exatamente. Tá. Aí cada um dá seu preço e tudo mais. E, Uhum, por sua conta, a construtora contrata essa empresa especializada que a gente chama de contractor, uhum. e esse contractor vai precisar de mão de obra. Quem que é a mão de obra? É o subcontractor, que sou eu. Vocês. Então, Uhum, eu sou o subcontractor que vai trabalhar para o contractor, que vai trabalhar para a construtora. Então, eu perfeito. chego lá e eu presto minha mão. Então, a gente tem mão de obra, trabalho constante. A demanda é muito grande, porque a gente está sempre trabalhando e, graças a Deus, após atingir, né, todos essa, mais uma década já trabalhando, são quase
14 anos já no drywall, Parabéns. trabalhando. Eu já atingi um nível de excelência de fazer o trabalho da maneira apropriada, e na verdade as coisas lá atrás, quando começou o PIA Drywall 2000 e depois a gente pode colocar na linha do tempo, como você gosta de fazer, Tá. O PIA Drywall mesmo, de fato, começou a sair mais assim em 2019, 2020. Porque eu comecei a gravar os vídeos, mas não era PIA Drywall, era só Alan Castro, era só The Six Drywall, que era o nome que eu dava no meu Instagram. Nem tava nessa época, assim, nem tava tão forte, na verdade. E o PIA Drywall, só para dar uma referência, você ensina ou você conta a sua rotina? Isso. O que é a ideia do PIA Drywall? O PIA Drywall começou a fazer um vídeo assim, eu abri uma live, Michele, só pra você ter uma ideia, tava fazendo um trabalho, aí eu peguei o celular, deixei no chão assim, e eu peguei, abri uma live e comecei a fazer a parede que eu tava trabalhando. E aí, cara, encheu de gente naquele lugar. Você falou assim, que legal os vídeos. E aí começaram a vir um monte de gente. Eu comecei a fazer um vídeo, as pessoas faziam outro. Eu comecei a postar foto. Aí, várias casas bonitas que a gente fazendo, os caras queriam ver, tal. Aí começou o conteúdo. A sua audiência é brasileira ou brasileiros no Canadá ou brasileiros no Brasil? Hoje é um mix geral, na verdade. Porque até dentro dessa linha do tempo, para você entender, eu acabei me tornando, né, um influenciador dentro do mundo da construção a seco, o que me levou a muitos lugares, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, como ser um profissional referência no mundo. Parabéns. Né? Então, assim, hoje em dia, os maiores nomes do drywall no Brasil, no Canadá, na própria Austrália, as pessoas sabem do conhecimento do PIA Drywall, conhecem o PIA Drywall, assistem meu conteúdo, porque eu também faço conteúdo em inglês também, e né, além de falar francês, inglês e espanhol, fica muito mais fácil essa proximidade para as pessoas. Então, eu acabei ganhando audiência de todos os lados, na verdade, mas só que o maior peso, sim, são brasileiros, Michele. Tá, não, só para eu saber, é o maior peso. Quem assistiu isso. É o maior peso porque, assim, acabou que no Brasil tem alguns eventos chaves que acontecem no Brasil, cujo qual, pela notoriedade da internet, eu acabei fazendo um podcast chamado Drywallcast. Eu criei um podcast para poder estar mais perto da minha audiência. Então eu fazia um podcast. E aí, nesse podcast, eu entrevistava as pessoas de todos os lugares do mundo. Legal. Então, eu entrevistava os profissionais e trazia um pouco da história deles, o que eles faziam, e essa coisa foi começando a tomar outro rumo. Aí você foi chamado, né, ser chamado para poder fazer palestra no evento, para poder levar a empresa para lá. Então, veio parcerias com empresas né, maiores do mercado, do setor, né? Hoje eu sou parceiro de grandes empresas do maior setor, assim, do drywall, do mundo. Eu posso dizer para você que as empresas são canadenses, e essas empresas eu tenho contato. E eu tenho esse networking, e sou, inclusive, né, patrocinado, posso dizer assim, por uma das maiores, né, se não a maior do mundo, que faz ferramentas para acabamento de drywall. Então, as pessoas acabam me conhecendo, porque eles sabem que é um brasileiro que mora no Canadá, que fala inglês, que fala português, e que sabe fazer o trabalho, que sabe fazer e tem essa parceria com essas empresas. Então, as empresas querem vender, e eles me tornaram a ponte entre eles, né? Então, cujo qual também sou representante dessa empresa na América do Sul. Então, assim, é bem bacana poder ter esse trabalho. E o que eu acabei trazendo mais pessoas para perto de mim, porque as pessoas, além de querer aprender comigo, daí pediu para poder fazer curso, para poder fazer as coisas. Então, eu comecei a fazer meus treinamentos no mundo do drywall, ensinando as pessoas a fazer o procedimento da maneira correta, a fazer a parede, a técnica da maneira certa. E comecei a criar os cursos online e tal. E também mentorias, né, cujo qual tenho, e sou dono da maior comunidade portuguesa
em português, né, para drywall do mundo. Então, Que o legal. drywall, criei uma marca muito forte Aham. chamada Drywall Power. Então, Haha, essa tá golpear. estampada, tá? Perfeito, ó, parabéns. Sabe por que que eu te fiz essa pergunta? Porque eu sinto que pode parecer clichê, que eu me sinto às vezes mais brasileira porque eu moro fora do Brasil do que Sim. se eu morasse no Brasil. Meu ponto sendo, eu I love when I say I am from Brazil. Então é muito engraçado que mesmo que nós, eu e você de novo, continentes diferentes, cidades diferentes, se nos conectamos, estamos conectando com brasileiros, e eu acho isso quase bonito e um pouco poético, de que a gente, mesmo longe, consegue estar perto da nossa comunidade, dos brasileiros, Sim. e demorou algum tempo para eu perceber o tanto que eu sempre senti a falta do Brasil, mas como que eu posso me reconectar, não só com a minha família, mas com a minha comunidade, com as pessoas que eu sou. Então, assim, essa é a ideia da minha Educa, dessa plataforma, dessa conversa com você, e disso, né, de tipo assim, mesmo que a gente tá fora, esse carinho, esse respeito pelo da onde que a gente veio, Sim. né, vai estar sempre morando nos nossos corações, e era mais ou menos isso que eu queria dizer, que é um orgulho de ser brasileiro, e eu não sei você, me parece que um pouco parecida com a minha história, de que se eu não falasse português, eu não teria a minha primeira oportunidade no mercado financeiro, você com o seu colega que precisava de alguém que falasse em francês para te levar na América do Sul. Então, essa parte que é a parte bonita, que se a gente não fosse brasileiro e não tivesse essa dádiva de muitas línguas, talvez a história seria diferente. Então, eu sou muito grata de ser brasileira, e eu não sei se você vê dessa mesma forma que eu vejo. Eu vejo exatamente desse lado, na verdade, e quando eu falo, inclusive, com um canadense, que ele fala inglês e ele olha para mim assim, excuse me, what is it? Aí você fala, desculpe, o que você falou? Daí eu olho para ele, eu falei isso, daí ele fala a mesma palavra que eu falei, daí eu falei, desculpa, você só fala inglês, né? Eu olho para ele e falo isso, desculpa, você fala inglês? Daí ele fala assim, não, eu falo inglês e francês. Daí eu começo a falar em francês com ele. Lindo. Daí eu vou ver que daí ele, ué, você fala francês, né? Então, eu sou latino, sou brasileiro, mas eu falo sim, né? Então, eu já peguei muita gente de calça curta, mas eu falo muito isso para as pessoas, assim, infelizmente, mas eu falo é uma maneira com que eu tenho muitas vezes a pessoa criticar o meu sotaque por ser brasileiro. E eu falo para a pessoa, muitas vezes, assim, né, a resposta que eu tenho na ponta da língua é essa. Não é sarcástico, mas é assim. Eu falei, olha, desculpa, deve ser bem difícil para você ser canadense, você conviver com pessoas que você não consegue entender, que é no caso brasileiro, mas é que você só fala inglês, né? Fica mais difícil para você, que a gente fala 3, 4 línguas e fica mais... A pessoa olha para você, uau, sério? Não, ele falou assim, porque você cresceu na tua cultura de falar inglês e que inglês é o suficiente, e na verdade não é, né? Então, só para você ter uma ideia, os dados estatísticos, isso daí, tá? Quando eu morava em Toronto, 50% de Toronto não fala inglês. Que só loucura! 50% de Toronto não fala inglês. As línguas mais faladas, a maioria das vezes, é chinês, português e indiano. Que são imigrantes. Que é a maioria das pessoas que estão lá. Hispanos também, né? Entendeu? Então, assim, é surreal esse dado, se você for parar para pensar, para uma cidade que são 2 milhões e meio de habitantes. Especialmente você morando no Canadá e a segunda língua seja inglês, né? Exatamente. Então, é uma coisa muito, muito louca, né? Você imaginar isso. Sim. Então, a dica que fica aqui para nossa querida audiência é: não se apegue ao sotaque, não se apegue aos feedbacks. Imagina quanto de feedback que eu já recebi. Mesma coisa que você. Eu não tenho essa ponta da língua como você, mas eu sempre falo, Brazilian. E o que acontece, Alan? Eu morei 8 anos na Irlanda, então eu tenho um pouco de sotaque irlandês quando eu falo. Eu já trabalhei com irlandês também, e
trabalhava na construção e ele fazia a parte elétrica pra gente, numa das Aham. empresas que eu trabalhei. Para falar com ele, eu lembro, sempre eu tinha que forçar muito, assim, minha visão para É ele, bem, para eu aqui no entender o que Brasil ele é difícil. falava, porque era bem difícil, cara. E eu Uhum. olhava assim, eu falei assim, me ensina algumas coisas em irlandês aí, porque eu preciso aprender. Eu falei, cara, é difícil. Mas Sloncha. a gente é muito, na verdade, eu sou muito assim, eu gosto muito de aprender. Eu Aham. gosto muito de saber Sim, sobre a cultura sim, dos sim, outros. Eu sim. gosto muito de, sabe, de trocar ideia. Eu Nossa, a falo gente vai mesmo. conversar Falo. mais. A gente vai conversar mais, que eu acho que agora a gente já tá com 1h30. Mas eu tenho muita coisa para te contar ainda da Irlanda. Deixa eu só ver as perguntas que as pessoas te fizeram. Pode ser? Claro, com certeza. Então vamos lá, Alan. Aqui tem duas perguntas que eu recebi. E se você pode clarificar para a gente, vai ser excelente. A Claro. primeira é: qual que é o erro financeiro de imigrante que você vê quase todo mundo cometer? Ah, Erro financeiro. esse é financeiro. Eu acho que a maioria, na verdade, acho que do erro financeiro, para a gente estar num país que é capitalista e que ele enxerga muita potencialidade, você tem muito mais acesso a comprar as coisas de uma forma mais justa, eu posso dizer Uhum, assim, as pessoas acabam se endividando muito mais, uhum, porque ele uhum, tem acesso a crédito de uma uhum. forma muito mais assim agressiva, eu posso dizer, e aonde muitas vezes eu vejo essa parte do imigrante se sacrificando muito mais na vida do que deveria se sacrificar. Tá. Uhum. Eu tenho um pensamento comigo que o menos é mais, porque quanto mais você trabalha, mais você paga de imposto. Não significa dizer que se você não ganhar 1 milhão, não vai ser bom. Ó, claro que vai ser. Mas só que se você ganhar 1 milhão, você vai pagar 550 só de imposto. Aqui no Canadá é assim. Ou seja, as pessoas, na verdade, elas não sabem para onde o dinheiro vai, porque muitas vezes ela pega o dinheiro, ela não sabe o que gastou, ela não sabe para onde foi, não economizou, não fez nada. Então, assim, acho que Uhum. o erro maior que eu vejo hoje no migrante cometer é isso, porque o acesso ao crédito, ele vai andar com um carro novo, aí ele quer infelizmente é um lifestyle, principalmente nos Estados Unidos, é um lifestyle muito recorrente. Alugar carro grandes para dizer que aquele carro é dele, fazer viagens constantes para os lugares assim, e você fala, de onde sai o dinheiro para esse cara? Porque o cara trabalha no mesmo lugar que eu, Entendi. ou então você muitas vezes vê essa pessoa, como é que ele faz tudo isso? É com crédito. Mas daí o crédito vira uma bola de neve, chega uma hora que estoura. Então, eu que vim da área bancária e tive que vender a dívida do cliente para ele mesmo, para ele poder fazer a renegociação de dívida, para ele poder entender que ele estava endividado, que ele não podia comprometer a Claro. renda dele mais que, sei lá, 30%, né, sobre um determinado Claro. financiamento que ele estava fazendo, você acaba tendo mais esse conhecimento, assim, de você falar assim, olha, eu não quero isso, você não pode fazer isso, senão você vai ter uma falência muito rápida, né? Óbvio. E para complementar o que você está dizendo, eu super concordo, né? Não posso complementar mais. Acho que tanto não só no imigrante, mas também acho que no Brasil a gente vive muito de crédito. Mas sabe o que também que eu percebi? Nos meus primeiros anos, eu vou usar a minha experiência. O poder de que você falou de consumo me deixou uma Consumo. pessoa menos organizada financeiramente, porque eu sempre também fui bem organizada com os meus salários, enfim. Mas, por exemplo, a Zara, né? A Zara no Brasil, por exemplo, eu sou da É, Zona Leste, né? A gente nem entrava na Zara, meu Deus do céu. Uma roupa na Zara, nem sei quanto que custa aqui em São Paulo. Mas, assim, a Zara na Europa, ela é muito famosa e ela é muito sim, mais acessível. Então, assim, eu ganhava o meu salário, o que eu fazia? Eu entrava na Zara e gastava todo o meu salário lá na Zara. Comprava maquiagem, comprava coisas, comprava muitos acessórios. Não estou julgando as pessoas que é imigrante que faz compra, porque eu também sou consumista. Mas, assim, esse poder aquisitivo, quando você sai do Brasil, você vai para a Europa e você quer comprar o perfume que você não tinha condições, a roupa que você não tinha condições. Então, assim, é quase uma linha tune de tomar um pouco de cuidado,
porque você está ganhando em euro, você está ganhando mais, né? Vou usar a minha experiência. E tá tudo bem de você se dar um mimo, né? Aqui e ali, mas utilizar que você ganha numa moeda forte para se planejar financeiramente melhor. Acho que só essa adição do crédito, porque o crédito na Irlanda não é fácil de tirar, tá? A pessoa que vai como estudante, eles não dão crédito, cartão de crédito muito fácil. Então a pessoa acaba gastando paycheck de paycheck, todo o dinheiro que você ganha, você gasta, tipo se isso. Gasta, aqui tem o mesmo, eles acabam dando crédito para muitas pessoas, principalmente para estudantes também, tem muitos estudantes aqui, agora muitos foram embora, porque né, teve uma barreira muito grande agora também, mas assim, é fato, na verdade, que em qualquer lugar do mundo, na verdade, o acesso ao crédito de uma forma demasiada vai fazer o endividamento, né, o colapso de muitas pessoas, né? Hoje em dia, esse dado que você falou, 80% da população brasileira está endividada, está no Serasa, né? 80%, você tem noção disso? É muita gente, a gente está falando de milhões de pessoas, né? Então esse é um dado que realmente assusta, na verdade, né? Porque as pessoas não sabem lidar com o dinheiro no sentido, assim, de pagar suas contas, de manter né, as coisas fluindo da maneira certa, porque o principal coisa, como você falou, né, a pessoa não tem o freio, né? Eu amo, hoje eu sou apaixonado por ferramentas, sabe, Michele? Porque o mundo da construção tem muitas ferramentas. Sou apaixonado por guitarras, por todos os instrumentos que lá no Brasil era muito caro de comprar. Aqui eu posso comprar, ter acesso. Só que eu não vou todo mês lá e compro uma guitarra nova que custa 10 mil dólares, 5 mil dólares, entendeu? Então eu tenho um procedimento para isso acontecer. Então, o porquinho, ele foi um ensinamento muito forte, né, para a gente fazer o nosso porquinho e colocar nossos negocinhos. Olha, esse dinheiro aqui é para viajar, esse dinheiro é o fundo de emergência, esse dinheiro aqui é para empresa, esse aqui é para gastar fazendo tal coisa. Enfim, né, esse conhecimento de poder fazer isso, que é o que falta, na verdade, né? Aí a Minha Educa tá aí para isso, né? Sim, eu vou fazer um vídeo como ensinando as pessoas como usar cartão de crédito, que na verdade você tem que pagar o cartão de crédito todo mês, mas enfim, vamos voltar aqui na pauta das suas perguntas, porque é importante. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro vídeo só da parte financeira, porque eu acho que tem muita coisa pra gente falar ainda sobre. Agora, vamos lá, uma outra pergunta muito especial. Claro. Se você fosse começar do zero hoje, no Canadá, como você faria? Olha, uma pessoa que está assistindo o nosso vídeo, que quer ir para o Canadá, não copiar a sua história, porque vai ser muito difícil, cada indivíduo Mas assim, alguém que está começando do zero, do Brasil, assistindo o nosso vídeo, o que você diria para essa pessoa? O que eu faria? Eu falo para as pessoas, eu tenho uma frase, na verdade, Michel, que se aplica para qualquer lugar e para qualquer pessoa, na verdade. Primeira frase, na verdade, que eu vou dizer. A imigração, ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para imigração, tá? As pessoas vão descobrir isso a partir do momento que elas vão conseguir se relacionar naquele país ou naquele lugar que eles estão morando, naquela cidade, naquela província, porque cada lugar tem a sua maneira de você estabelecer as coisas, né? Seja a parte financeira, seja a parte de você ter a sua acomodação, você pagar seus impostos, tudo mais. Então, se você quer sair do Brasil para ter uma oportunidade para ir para a Austrália, Canadá, Estados Unidos, seja onde for, você tem que investigar quais são os meios que vão te levar daquela maneira legal para aquele lugar. Por quê? Somente o fato de você falar, não, eu quero ir embora. Eu nem faço vídeos até fazendo uma menção sobre isso, falando sobre o mercado de trabalho aqui no Canadá, ou falando que eu preciso de mão de obra, porque eu já recebo mensagem diariamente de gente pedindo emprego para mim, que eles estão em outro lugar do Canadá, que eles estão desesperados atrás de emprego, porque eles veem a gente trabalhando, eles querem que a gente dê trabalho para eles, e a quantidade, principalmente de brasileiros, que eles querem, não, eu levo mão de obra para ir, se me repassa o trabalho, me contrata aí, leva eu para ir, eu sou bom de trabalho. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Sim. Tá? Então, assim,
imigração é algo sério. Você não pode, hoje em dia, imaginar você vir para um país com visto de estudante, chegar aqui no país e ficar pagando rios de dinheiro para renovar teu visto, para Tá. você não ficar ilegal dentro do país, que é Isso, o tira o, caso que a o maioria das pessoas romantismo. faz. Eu acho super legal você fazer essa pauta para tirar esse romantismo de que, né, É vem, fácil, vai dar tudo certo. Aham, não, não, sei. não Tá, é. obrigada. Eu acho que existe a parte, eu acho que existe sim a parte que a gente tem uma certa facilidade por ser imigrante. O nosso país, basicamente, sobretudo o Brasil, ele é povoado por imigrantes, né? Claro. Então, eu tenho na minha geração, né, nas minhas raízes, apesar de sermos latinos, raízes italianas, como é que é, espanholas, né? Castro vem daí, né? E também portuguesas. Então, assim, a gente tem essa coisa, essa similaridade de querer voar para outro lugar onde a oportunidade está acontecendo. Mas eu não sugiro, se você quer sair do país, seja de onde você estiver, faça um plano para isso. E foi isso que eu fiz, Michele. Eu fiz um plano juntamente com minha esposa e a gente estudava aquilo fielmente, a gente organizava os documentos. Realmente, minha esposa, foi muito parceira desde o início comigo e hoje não é à toa que a gente está aqui, 15 anos no país, né, 18 anos de casado, e assim, realmente as coisas deram certo porque a gente fez as coisas da maneira Que certa. legal. Fico Então, muito feliz hoje por em você. dia é difícil você imaginar que as pessoas simplesmente querem embarcar no avião, primeiro que você já nem chega no país, se você não tiver o visto, né? Então tem gente que não sabe que nem tem que tirar o passaporte. Então, o nível de ignorância ele é muito grande, na verdade, em muitos lugares. Só que a gente está aí, na verdade, para poder aproximar essas pessoas. É Isso, possível. Se isso. eu conseguir, Exatamente. se a Michelle conseguiu, não importa onde que ela esteja, onde eu esteja, você é capaz, você consegue. Se você Concordo. tem uma profissão que está em demanda naquele país, é isso que você precisa investigar. O Canadá precisa de gente que trabalhe com enfermeiro. Ó, tipo, sempre vai precisar de enfermeiro em qualquer lugar do mundo, entendeu? Mas você pode ver que pode existir uma oportunidade, por exemplo, para você que é enfermeiro, maior lá na Califórnia. Na Califórnia está precisando muito mais enfermeiro e paga muito mais do que no Canadá. Será que não é melhor lá? Sim. Uhum. Entendeu? Então, assim, você Sim. precisa investigar que as coisas funcionam dessa maneira. Não é, eu vou para Portugal, porque Portugal aceita lá os brasileiros, eu vou lá e vou ficar lá. Você vai ficar legal. Não é esse, o jogo não é esse. O jogo é você fazer as coisas da maneira certa, porque se Uhum. começou certo, vai terminar certo. Concordo É isso mesmo. plenamente. Simplesmente isso. Nossa, perfeito. Você fez o fechamento com umas palavras muito, muito alinhadas do que eu penso. Sempre falo isso para as pessoas. Todos os vistos que eu tive, todos os países, né? Quer dizer, eu morei em 2 Sim. países, quase 3, foram com a minha documentação, com a minha papelada correta. Entendi, é correta. E é isso. Faz certo que dá certo. Não, o universo gira de uma forma sincronizada com o que você emana. Então é isso, Alan, acho que você deixou assim um gostinho de quero mais, Legal, acredito. fico feliz. Pessoas, comentem aí o que vocês querem ouvir do Alan da Exatamente. nossa próxima jornada. Deixe o seu gostinho aqui, porque o gostinho é muito importante para fazer crescer o canal, né? Alan, então, eu estou com 25 seguidores, mas a ideia é de ajudar as pessoas, e muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por você Imagina. compartilhar a Obrigado a sua você. história. A gente ainda nem chegou a fundo, ainda mais na parte financeira, como você levou sua família. Enfim, como eu disse, eu acho que vai ficar aí para uma próxima conversa, mas de qualquer forma eu agradeço muito pelo seu tempo. Sei que tá tarde aí no Canadá. Imagina, e espero ter inspirado um pouco as pessoas, tanto em aprender como drywall, a vida do Canadá, como que é aprender a falar francês, uma nova língua, 3 novas línguas. Então, parabéns. Você chega a aprender a falar pelo menos o seu nome, né, em francês. Je m'appelle Michel. Je m'appelle Michel. Oui, ça c'est bon. Michel. Je m'appelle. I speak Portuguese. Eu falo português. I know my name in português. My name is Michelle. Meu nome é Michele.
My name, oh, me lembro Michele, Michele, me chiamo Michele. mi chiamo Yeah, italiano. un Ah, po', va parlo un bene, po' l'italiano, però non molto bene, non mi molto capisco bene. però piano piano. Sì, mi gusta molto. É isso aí, o mundo é internacional. Legal, com Alan, certeza. Ó, thanks so much, ó, appreciate. não, Muito como que as obrigado pessoas para te encontram, vocês. Pia? Conta pra gente como que eles vão te Claro, encontrar. é só digitar, é só digitar, não tem como errar, na verdade. É só deixar uma curiosidade sobre o Piá, né? O Piá é de Curitiba, e Curitiba que se fala a palavra Piá, Tá? mas Piá, na verdade, só quer dizer, só para você saber a etimologia da palavra, na língua dos indígenas da cidade de Curitiba, que não era Curitiba chamada antes, Piá era como a mãe chamava o filho, que era para Hum, ela a sensação, o coração dela fora do peito. É oh, essa a simplificação. Então, que quando eu fofinho. falo, fala piazada, Fala, fala piazada. piá, aí eu quero dizer, fala meus corações, eu falo, Aí, ó, né, eu tá quero vendo? A falar gente se conectando com os brasileiros, até no nome, sem querer saber, exatamente. sem Então, querer, então, querendo. o Piá vem daí. Então, é só digitar Piadroyal, tanto no Tá bom. YouTube quanto no Instagram, e eu fico muito feliz de poder estar aqui com Então, você. fala, piazada. Adorei ter a conversa com o Piá. Muito Isso. obrigada, Alan. Obrigado a Então, você. a gente vai se falando. Sucesso e Tamo boa noite junto. para você aí. Valeu, obrigado, viu? Até Até mais. mais. Tchau, Até tchau. mais, galera. Tchau, tchau.